Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé e que vive em paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como afirma as Escrituras, Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia que é o Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. O Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia, ainda que o sistema falso, enfermo, mentiroso chamado de evangélico negue esta perfeição uma vez por todas e para sempre, pois está escrito, confia, Hebreus 10:14, que diz que Deus em Cristo, por uma única oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui, sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, do Evangelho do Cristo crucificado, o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos, mais uma vez, ainda falarmos a respeito do Evangelho poderoso para a Igreja de Cristo, que é o Evangelho depois da cruz e não antes da cruz. O Evangelho antes da cruz não apresenta o homem e a mulher de Deus perdoados diante de Deus. Por quê? A palavra já diz tudo, é antes da cruz. O preço não tinha sido pago ainda. E todos os que são de Deus e por Ele escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, estes antes da cruz estavam no pecado de Adão, que é chamado pecado original. Então, Giselmo, antes da cruz, as pregações de pseudos pastores, profetas, pastoras ou profetisas, ou qualquer outro que se diga pregador do Evangelho, se pregam um Evangelho que está antes da cruz, não é Evangelho, é anátema, é maldição. Eles estão pregando, diz a palavra, um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Para eles, ainda que eles creiam que seja um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, porque eles estão pregando contra Cristo, contra o sacrifício de Cristo e contra a Igreja de Cristo, para que a Igreja de Cristo não se veja perfeita em Cristo e viva, como o próprio Cristo disse em João, no capítulo 10, que ele veio para que nós, os seus eleitos, tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, todo sistema chamado de religião ou de protestante, que é a defesa do tal evangelho, que nós agora sabemos que é um evangelho antes da cruz, que está sempre ameaçando o povo de Deus com a perca da sua salvação, que tem exigido e esperado do povo de Deus obras de sacrifício, levando o povo a não crer e receber os benefícios do Evangelho depois da cruz, querendo estes sempre
querer pagar o preço para se sentir merecedores da salvação e ter acesso às promessas de Deus. Isto não é evangelho, isto é a perversão da fé, isto é um outro Jesus, que não é o Jesus das Escrituras como propiciação dos nossos pecados. É um outro Jesus que está sempre esperando dos crentes obra de sacrifício para que eles se vejam merecedores e tenham eles a esperança de herdar algo que por Cristo, o Cristo depois da cruz conquistou por nós. Veja esta verdade em Gálatas, no capítulo 1, no versículos 6 em diante. A palavra deixa bem claro que o Jesus que eles pregam, o antes da cruz, é um outro evangelho, é um outro Jesus, é um outro Espírito que nada tem a ver com o único e verdadeiro Jesus Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. Gistelmo, mas falar do Cristo da carne é errado? Não. Errado é querer imitar aquele que foi o nosso substituto absoluto. Não deixou nada para que eu e você possamos fazer para que eu possa agradar. Nós temos que crer que assim como o primeiro Adão nos fez totalmente pecadores, também nós temos que crer e receber que o segundo Adão, que é Cristo, nos fez perfeitos pelo seu único sacrifício, como afirma as Escrituras. Então, Gistelmo, o que eles pregam é evangelho? Não. É o Cristo crucificado? Não. É o Espírito Santo que fala com eles? Não. A palavra diz que são muitos dos que estão nesse sistema que estão debaixo de espíritos enganadores e seguem ensinos de demônios. Gistelmo, isto é grave, sim, gravíssimo, porque isto no tempo do que apóstolo estava fora da igreja, e nos tempos que estamos vivendo, estes travestidos de pastores ou com nomes de autoridades estão em cima de altares pregando este evangelho que perverte a fé. Veja isto em Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para o quê? Outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Maldito, anátema. E assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, Gistelmo, você quer dizer eu não às Escrituras. Cuidado com esse você quer dizer. Vá às Escrituras. Acabamos de ler que o evangelho antes da cruz é um evangelho que perverte o verdadeiro evangelho de Cristo para as nossas vidas. A palavra diz que se mesmo eles, os apóstolos ou um anjo vindo do céu, pregasse um evangelho que esteja antes da cruz, é maldito. Confira esta verdade ainda em Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 11, que diz: todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de bênçãos? Não, estão debaixo de maldição. Por quê? Está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé.
Então, Gisele, o evangelho depois da cruz não requer de nós sacrifícios e obras? Não. O evangelho depois da cruz requer que nós vivamos a fé que nos foi dada. Em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós recebemos uma fé para crer no que Cristo fez por nós e para que nós, como gentios, não nos submetamos a nenhum jugo de escravidão. E nos dias de apostasia que está manifestado no mundo inteiro, a igreja, uma parte dela está vivendo um outro Jesus, um outro espírito e um outro evangelho que a Bíblia chama de evangelho de maldição. E estes insistem em cobrar e querer do povo de Deus que ele pague o preço, um preço que já foi pago em Cristo, um preço que nos tornou perfeito, que nos deu em Cristo o direito de sermos com ele co-herdeiros das promessas de Deus feita a Abraão, Isaque e Jacó. Então nós temos que fugir de toda e qualquer pregação que esteja antes da cruz, mas se apegar àqueles que pregam o evangelho depois da cruz, que me apresenta perfeito em Cristo e que me faz viver em Cristo, o Cristo ressuscitado. Pense nisso e rejeite toda e qualquer pregação que esteja antes da cruz, negando o que Cristo fez por nós. Igreja, graça e paz.